friends, I'm Professora Hannah and today I'll teach you how to introduce yourself in Portuguese by telling you 10 curiosities about me. So, I'll speak fully in Portuguese. Bora lá? Curiosidade 1. Eu sou formada em Letras Português-Francês pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a segunda melhor universidade que tem no estado. Curiosidade número 2. Eu falo fluentemente 2 línguas estrangeiras, francês e inglês. Na verdade, meu francês é muito melhor e mais fluido que meu inglês. E por isso muita gente me perguntou por que eu não fazia o canal em francês e não em inglês. E, na verdade, é porque eu estudo inglês desde que eu sou pequena, desde que eu tinha uns 7 anos, mais ou menos. E o inglês é a língua mais falada do mundo. E eu quero que pessoas do mundo inteiro falem português. Então, eu decidi que seria inglês para ter um alcance maior. Curiosidade número 3. Eu amo estudar línguas. Tanto que na faculdade eu me apaixonei pelo latim e quase cheguei a mudar de habilitação. Mas como eu vi que não ia ter muito mercado, eu continuei no francês, que era uma língua que eu também gostava muito. Só que no final da faculdade eu consegui me tornar monitora e ajudava os alunos que tinham dúvidas de latim. E foi um momento muito precioso na minha vida. Depois disso, eu quis aprender chinês ou mandarim. Sim, eu fiz um nível de um curso online. Só que hoje em dia eu já não me lembro de mais nada, além de ni hao e xie xie. Me desculpem pela pronúncia. Além disso, eu falo um pouquinho de espanhol e tô aprendendo coreano. Annyeonghaseyo. Curiosidade número 4. Nesse momento, eu tô indo para o meu 2º ano de mestrado em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a melhor do estado. Só para explicar um pouquinho para vocês como funciona esse lance de universidades no Brasil, é que, diferente dos Estados Unidos e de países parecidos, as melhores universidades do país são as públicas, mantidas por investimentos do governo. A faculdade em que eu fiz a graduação, a UERJ, é mantida pelo governo do estado do Rio de Janeiro e tem um pouquinho menos de verba do que o governo nacional, que a gente chama de governo federal, que é de onde a UFRJ, que é onde eu estudo agora, recebe os investimentos. E a UFRJ é uma das melhores universidades do país. É uma referência mundial de universidade brasileira. Curiosidade número 5. Eu não nasci na cidade do Rio de Janeiro, mas em uma cidade de 25 mil habitantes no interior do estado, que é na região serrana, onde tem as montanhas e não tem praia. É um ótimo lugar para você passar um tempinho para relaxar, mas não para morar se você for jovem. Por isso, eu vim morar no Rio de Janeiro com 18 anos para fazer faculdade, porque lá também não tinha faculdade. Então, é muito comum que os jovens saiam das cidades do interior do país para irem para as metrópoles estudar. Curiosidade número 6. Eu gosto muito de praticar esportes. Eu jogo futebol a minha vida inteira, desde quando eu era criança, e amo muito. Eu já andei muito de skate, amo andar de bicicleta, fui capoeirista a minha vida toda. Mas agora, infelizmente, eu não pratico mais, só jogo futebol, mas os esportes são uma grande paixão para mim, tanto que eu já até pensei em fazer faculdade de educação física. Mas
Eu desisti dessa ideia quando me apaixonei pela língua portuguesa. E não me arrependi. Eu amo português, eu amo ensinar português, amo estudar línguas e pratico esportes como hobby, o que é a coisa mais gostosa do mundo, vamos combinar. Curiosidade número 7. Eu nunca quis ser professora, na verdade. Eu sempre sonhei em trabalhar com tradução, desde que eu comecei a estudar línguas estrangeiras e quis fazer letras. Mas ser professora nunca foi um dos meus objetivos. Eu quase não me habilitei na faculdade para dar aula. Mas, no fim, eu vi que seria muito mais proveitosa em matéria de quantidade de trabalho e, no final, eu acabei gostando um pouco da coisa. Mas eu ainda faço vários trabalhos como tradutora e não quero bem ser uma professora que dê aula em escolas, por exemplo, e nem em faculdade. Eu gosto muito de uma interação mais íntima. Além disso, eu não concordo muito com o sistema de ensino brasileiro e com muitos sistemas de ensino por aí pelo mundo. Então, minha ideia era revolucionar um pouco isso. Então, hoje eu sou professora oficialmente de francês e tradutora freelancer. E eu tô tentando encaixar a minha paixão pelo português nessa rotina, nessa nova rotina, e por isso eu decidi fazer o canal. Olha que legal! Curiosidade número 8. Apesar de gostar de rotina e de certezas na minha vida, eu não lido muito bem com o fato de fazer a mesma coisa por muito tempo. Eu sempre tento aprender coisas novas, sempre tento e quero aprender coisas novas na minha vida. Por exemplo, eu sempre gosto de aprender um esporte novo. Nunca continuo um esporte por muito tempo e estou sempre variando. Gosto de tentar outras áreas também de trabalho. Então, nesse momento, eu estou fazendo cursos de audiovisual. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer a mesma coisa por muito tempo. Já tentei aprender a desenhar, já aprendi bateria, tocar bateria. Já tentei inúmeras coisas na minha vida, entre línguas, esportes, áreas de trabalho. Então, eu simplesmente detesto focar em apenas uma coisa na minha vida. Curiosidade número 9. Agora eu vou contar um segredinho pessoal para vocês. Eu sou uma pessoa muito romântica. Eu adoro namorar, adoro ver filmes e séries de romance com um clichê todo romântico que vocês possam imaginar. Principalmente agora na pandemia, que eu não estou em contato com ninguém, então eu preciso preencher o vazio de alguma forma. Então, todo o meu tempo livre eu passo principalmente vendo dramas coreanos. Eu ainda tenho muito para falar sobre mim, mas a gente pode se conhecer com o tempo. Então, a última curiosidade número 10, que eu vou contar para vocês é: eu tenho 1,53 de altura. Eu sou muito baixinha. E por isso as pessoas nunca sabem de fato a idade que eu tenho. Sempre acham que eu sou muito mais nova do que eu sou. E na verdade eu já tenho 27 anos. Você diria que eu tenho 27 anos? Sempre que eu quero me intimidar e falo que tenho 18 anos, as pessoas simplesmente acreditam. Não sei porquê. Mas isso não é uma coisa muito comum que eu faça, não. Eu não tenho problema nenhum em dizer a minha idade. De qualquer forma, eu sim sou muito baixinha, muito mais que todas as pessoas à minha volta. As pessoas ficam felizes quando chegam perto de mim, porque elas se sentem altas, mesmo sendo baixinhas também. E é isso, meus preguiçosinhos! Muito obrigada por terem chegado aqui e terem ficado curiosos sobre minha formação e sobre quem eu sou. No próximo vídeo, eu vou explicar algumas estruturas e verbos importantes que eu usei nesse vídeo para me apresentar, para vocês poderem fazer suas próprias apresentações. Então, fiquem ligados, porque
Daqui para frente a gente vai aprender a falar de fato português. Mas lembre-se de todas as dicas que eu dei para vocês de fonética, porque é muito importante para se falar claramente uma língua. Mas antes da gente finalizar, eu queria conhecer um pouquinho mais de vocês. Vocês conseguem dizer quem vocês são aqui nos comentários? Tentando perceber um pouco das estruturas que eu usei. Que línguas vocês falam? De onde vocês são? Qual o nome de vocês? Vamos? Vamos se conhecer? Se vocês quiserem falar também, eu vou deixar um link onde vocês podem se gravar e postar o link para que eu possa corrigir a pronúncia de vocês. Ok? Aproveitem que eu não sou famosa e tenho algum tempo para isso, hein? Então é isso, preguiçosinhos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!